Boa, 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 pessoal. E o Dica do Bigode de hoje tá um pouco diferente. Como vocês podem ver, eu não tô no escritório, tô em viagem, estou ministrando um treinamento aqui em Belém do Pará, tá quentinho, tá gostoso. E nesse treinamento, tô falando bastante sobre a parte de implantação do GLPI, sobre as práticas, o que me levou ao que nós conversamos recentemente no treinamento do Fast Mind, do último dia 23 de novembro. Foi um treinamento fechado. E nesse treinamento a gente falou sobre um plugin e sobre um processo de atendimento muito interessante, que era uma automação de tarefas, aonde eu desenhei um processo de tarefas para um serviço específico. Então, ao selecionar aquele serviço, assim que o técnico entrava no chamado, a gente tinha a tarefa sendo exibida com uma instrução técnica. Eu já falei disso em outro vídeo aqui no Dica do Bigode, para trabalhar com instruções técnicas utilizando as tarefas para isso. Então, o que a gente fez de diferente? Utilizando um plugin desenvolvido pela Service Desk Brasil, o Subtask, a gente consegue fazer alguma automação de fluxo. Ou seja, eu atendi aquela tarefa e eu vou dar ali uma sequência que a gente pode criar. E a partir dessa sequência, ele vai chamar a próxima tarefa que deve ser atrelada àquela sequência. E assim, subsequente, até a gente conseguir finalizar um processo, entender que acabou ou precisar chamar um outro grupo de atendimento. Então, qual que é a ideia deste plugin e deste fluxo? A gente conseguir diminuir e otimizar o tempo de atendimento e o tempo de entendimento de colaboradores perante ao fluxo de atendimento. Porque se a gente parar para olhar, de fato, dentro de uma operação e no dia a dia, a gente não consegue também exercer uma parte mais de um onboard melhor, vamos dizer assim, dos novos colaboradores. A gente não consegue fornecer um material para que ele consiga se abastecer de informações para ele dar início no trabalho dele. O que acontece geralmente é que ele fica sempre perguntando para o coleguinha do lado, que tem mais tempo de casa, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo. Então a gente pode otimizar esse processo fazendo o quê? Transformando todo esse conhecimento do coleguinha nos processos que já estão descritos e já estão em algum lugar dentro da organização, os chamados POPs, Procedimentos Operacionais Padrão, e as ITs, Instruções Técnicas. Então, a gente vai fazer isso aqui dentro do GLPI hoje. Vai ser rapidinho, não vai demorar tanto. Mas vou pedir para vocês aqui, logo depois da vinheta, acompanhar o vídeo. E se tiver alguma dúvida no processo, como você consegue executar isso, comenta aqui. Faz parte aqui engaja aqui a gente a te ajudar a resolver problemas e gerar insights para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro, não podia deixar, né? Logo depois da vinheta. Ok, então o que a gente vai precisar de primeiro momento? É ter o plugin Subtasks da Service Desk Brasil. Então, primeira coisa, acessar lá o nosso blog para ter acesso ao plugin. Se você não é assinante do blog, tem interesse no plugin, você vai precisar fazer aí a sua assinatura, ok? Faz o download do plugin, faz a instalação do plugin e libera aqui o plugin. Subtasks, tá? Só liberar aqui o plugin. Configuração desse plugin, muito simples. Quando você for lá no seu modelo da tarefa, você vai criar o seu modelo. Vou pegar aqui, por exemplo, análise do hardware, que foi um modelo que eu criei durante o treinamento. Tá? Esse modelo aqui está dizendo, eu fiz uma instrução técnica, aonde sempre que o chamado for aberto para uma categoria de computador com lentidão, ou seja, a categoria na verdade é computador com defeito, mas dentro do conteúdo do chamado a gente tem a instrução dada no formulário que está dizendo que é uma lentidão. Então sempre que isso acontecer, vai ter uma regra para automatizar, para trazer esta tarefa que está aqui, esse modelo de tarefa. Vou mostrar. Então aqui, o que a gente tem? Nessa instrução técnica, eu estou informando para o analista quais são os passos que ele deve seguir para fazer a primeira análise. Então, o primeiro passo aqui é verificar a CPU e a memória do disco, e tem como ele vai fazer. Se eu não quiser deixar o como ele fazer, eu posso dar um hiperlink para a base de conhecimento para ele consultar lá como é que faz esse processo. Então, tem aqui.
A parte mais importante é, eu estou instruindo o que ele deve fazer e depois eu deixo um campo de ações técnicas para que ele possa escrever o que foi que ele encontrou de resultado, o que foi que ele encontrou no ambiente, se ele obteve um resultado positivo ou negativo. Então aqui eu já estou instruindo a ele, ó, caso a ação seja resolutiva, utilize o modelo de solução definitiva, desempenho de computadores. Então ele já sabe que se ele fizer essa ação e o computador não apresentar mais nenhum, então ele pode encerrar o caso. Vai abrir aqui uma solução com este modelo. Esse modelo de tarefa ele vai ter atrelado a ele uma categoria de tarefa que é o quê? Análise de performance de equipamento. Aqui, o plugin vai exigir para ele funcionar que o status da tarefa seja um status de informação. Depois que ele trouxer a informação, a gente pode substituir. No momento, ele vai trazer essa opção aqui. Eu já estou dizendo quem é o grupo que atende. Grupo N, beleza? Então aqui, o que eu vou fazer? Vou salvar este modelo. Ao salvar esse modelo, eu vou ver que aqui embaixo ele abriu um próximo modelo, ou seja, é aqui que o plugin Task da Service Desk Brasil vai atuar, aonde eu vou buscar qual vai ser o próximo modelo de tarefa que eu vou utilizar. Eu vou utilizar quando? E aí vem o segundo, que é o item da tarefa. O que é esse item da tarefa? Eu vou clicar aqui para levar a gente até lá. Lá no menu de lista suspensa tem Task Solutions, ou seja, soluções da tarefa. Sempre que uma tarefa for finalizada, eu vou dar um próximo passo para ela. Aqui eu só cadastrei dois tipos. Passos de ação resolutiva e de ações não resolutivas, ou seja, não resolveu. Poderia criar outros? Poderia. É só para a gente usar como exemplo de uma simples. A ação que eu tenho a desempenhar pelo técnico resolveu o problema, ele vai usar aqui o ação resolutiva. Se ela não resolveu o problema, ele vai usar aqui o resolutivo. O que isso vai fazer? Se ele der um resolver o problema, ele não vai chamar uma próxima tarefa. Se ele usar não resolver o problema, a próxima tarefa. Isso vai se repetir por toda essa estrutura. Tá? Então eu tenho ali a análise do hardware, configurações de sistema, inspeção da configuração, inspeção do hardware e por fim a formatação do computador e restauração do serviço. Só pegar aqui qual que é a tarefa que chama a formatação. É essa. É a inspeção. Então nessa aqui, se ela não for resolutiva, caso a ação seja resolutiva, utilize mais uma vez a solução. Vou dar mais uma informação aqui para ele, ó. Se não, transfira chamado para o grupo da estrutura. Sei lá, tá esse aqui tudo de vermelho para ficar bem evidente. E vou salvar. O que vai acontecer aqui? Esse cara ele vai transferir o chamado para a infraestrutura. Eu não quero fazer isso automático porque ele não vai funcionar uma atividade que é de substituição do time. Ele não vai substituir o time, tá? Eu posso fazer com que transfira o chamado, isso aqui já vai ser aberto para o time de estrutura, tá? A formatação já vai estar lá para o time. Eu não quero que entre assim, eu quero que entre por regra. Então eu vou dar aqui um excluir. E agora eu vou mostrar o funcionamento para vocês. Então, criei toda a minha estrutura de instruções técnicas para aquele um serviço. Percebam que isso aqui tudo é para um único serviço, que é a análise de lentidão, tá? Então eu tenho todos esses passos aqui para análise de lentidão. Uma vez que eu criei isso, eu vou ter que ir lá na minha regra de negócio chamados, eu tenho lá dentro da estrutura, para baixo, ó. Tarefa automática, computador com lentidão, categoria equipamento com defeito. Tá? Tem aqui, ó. Essas aqui foram bonadas. Vamos pegar por essa aqui que está ativa, tá? Então eu tenho que situação quando chamar por aqui, ó.
O computador está com lentidão, vai vir no título do chamado ao selecionar isso no formulário. O técnico existir no chamado, ou seja, essa tarefa só vai entrar quando o técnico, enquanto o técnico não entrar, não vai ter tarefa. E o grupo técnico é o suporte N1. Bom, então tem que ser o suporte N1. Quando isso aqui for uma verdade, então ele vai colocar o meu modelo de tarefa. Eu vou lá numa outra tarefa que está desativada agora e vou fazer a segunda, que é a da infraestrutura. Já tenho ali o falha e defeito. Agora eu vou colocar aqui, ó, tarefa automática, computador defeito. Agora eu vou colocar aqui. Ativo sim. A atualização, ou seja, o chamado vai ser atualizado para isso. Eu vou mudar aqui no meu critério. O técnico também existe, mas agora o que eu vou mudar é o time. O primeiro, o meu time de suporte. Agora vai ser o meu time. Então, quando isso for uma verdade, o título do chamado for esse, o técnico existir e o grupo for o de infraestrutura. Então, agora, ao invés de eu chamar a tarefa do análise de hardware, eu vou chamar de formatação do sistema. Eu posso fazer agora um segundo nível, tá? Depois da formatação, fazer um outro processo. Então a gente já tem aqui a formatação. Essas duas regras vão funcionar. Vou dar uma olhadinha agora no funcionamento delas. Vou pegar aqui, vou abrir um chamado. Como as minhas regras estão na entidade TI, é importante que o chamado seja aberto lá, tá? Então, como eu não vou entrar aqui nas configurações do formulário, só para garantir, eu já vou me colocar na entidade de TI. Vou ter que entrar aqui nas regras de prontinho. Então eu vou pegar aqui meu computador, aonde eu vou selecionar aqui o computador está com lente. Eu preciso lá no título. Vou colocar aqui, ó, barulho. Fazer automatizar. Meu chamado foi aberto, 66. Eu tenho aqui o meu chamado. Vamos olhar mais uma coisa, tá? Não mostrei para vocês, mas isso aqui a gente já sabe. Segue aqui o Dica do Bigode, já tá ciente. Então, já que eu vou aproveitar que já tá ciente disso, eu vou pedir para você que assistiu até aqui esse vídeo, curtir e compartilhar. Compartilha com seus amigos que trabalham na parte de informática, que trabalham no suporte com você, para que ele possa ver como que funciona essa ferramenta e o que mais ele pode extrair dentro desse sistema tão maravilhoso que é o GRPI. Lembrando que o mais importante, além do sistema, é entender de processos e usar destes processos para automatizar ou otimizar o seu atendimento. A gente está sempre aqui compartilhando essas dicas para te ajudar a fazer um melhor atendimento e a trazer mais valor para o seu negócio. Nada, vai, dá aquela compartilhada aí. E curtir também, interessante. Então vamos lá, fechanzinho já feito. O que a gente tem? Aqui eu já entrei com uma atividade, uma instrução de trabalho, para que o técnico, antes dele iniciar o serviço, iniciar o atendimento, ele já consiga entender o que ele precisa fazer. Isso é muito simples. Na regra de negócio lá, a gente coloca para ele entrar um modelo de acompanhamento. O que a gente vai fazer agora? Vamos notar uma coisa. O chamado está para a categoria e tem o texto que a gente quer, inclusive aqui. E ele está para o time de suporte N1. Então, quando eu colocar meu usuário aqui, ele vai ter que entrar uma tarefa, que é a primeira análise de hardware. Primeira tarefa entrou, análise de hardware. E diz essa tarefa? Instrução técnica, os campos aqui de comentário que eu preciso colocar quando eu for atendimento. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, escreva o que aconteceu. Posso fazer a qualquer momento. Não foi resolvido. Consegui resolver com a atualização. Aqui vou dizer que não foi resolutivo. Já. Quando eu faço isso, o plugin vai criar a minha próxima tarefa com base naquele fluxo que a gente desenhou. Ele chamou a próxima, inspeção de software. Vou parar aqui, ó. Nova guia. Task Solution. Então eu tenho aqui, ó. Opa, perdão. Essa.
Tá. É. Modelo de tarefa. Então, tinha a primeira tarefa, análise. Se ela não for resolutiva, ele chama o próximo, inspeção de software. Tá? Inspeção de software. Fiz a minha inspeção de software e deu o quê? Resolutivo. Resolver. De novo aqui. Chamei, ele vai pedir para fazer uma outra atividade. Isso tudo ainda dentro do N1, tá? Configuração do sistema. Uma série de informações aqui. Não resolveu ainda, então. Resolutivo. Chamar a última tarefa agora do N1. Parar. Chamou inspeção de software. Inspeção de software, chamou configuração do sistema. Inspeção de software, chamou configuração do sistema. Configuração do sistema vai chamar inspeção de configuração de software. Configuração do sistema vai chamar inspeção de configuração de software. Essa tarefa aqui não foi resolutiva. Olha o que ele está me dizendo aqui, ó. Se não, transfira o chamado para o grupo de infraestrutura. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a próxima aqui, resolutivo. E não me trouxe outra tarefa. Acabou aqui. Eu não tenho mais como seguir. Eu vou transferir esse chamado para um outro time, para uma outra equipe, que é a equipe infraestrutura. Aqui vai observar um ponto muito importante. Nesse aqui, eu estou usando o plugin Scalade. E este plugin precisa de um patch de atualização da Service Desk Brasil para que este processo funcione. Então eu vou fazer aqui agora com o plugin Scalade, tá? Para que vocês vejam que ele vai substituir o grupo. Posso fazer por aqui ou posso fazer por aqui. Quando eu trocar o grupo, ele vai remover o meu usuário e o grupo anterior. Então eu vou chamar aqui a infraestrutura. Vou salvar. Vou trocar também o zero. Beleza, trocou o time lá para mim. Trocou o time e tirou meu usuário. Não tem tarefa. Vai entrar um técnico novo agora. Vai fazer com que start aquele processo da outra tarefa, que é a de formatação. Para que agora, novo técnico, a gente tem que ter 6 tarefas. Formatação e restauração do sistema. Então, ao trocar de time, eu entrei com uma nova tarefa, com novos fluxos de atendimento dentro do mesmo serviço, para um outro time. Tá lá. E aí, esse time pode fazer a mesma sequência que a gente tem. Eu posso colocar outras etapas para ele. Colocando aqui como não resolutivo até que ele consiga resolver e dê como ação resolutiva. Perfeito? Esse aqui é o plugin Subtasks. Importante, uma vez que eu uso essas funções do resolutivo e não resolutivo, vocês viram que a gente está utilizando o status da tarefa como informação para que isso funcione. Então eu posso, nada impede, depois a gente fizer aqui a transição, só ir lá, dar um editar, técnico colocar o tempo que ele levou, seja na edição aqui, seja no planejamento, e aí ele muda a informação para feito. Mas isso só pode acontecer depois que ele rodar a transição, tá? E não funciona para os status, a fazer e feito, somente dentro do informação, ok? Bom, espero ter te ajudado com mais esse insight, mais essa ideia de automação de fluxos dentro do gRPI. Lembrando que dentro do FastMind a gente apresentou isso aqui como uma etapa de melhoria de um processo que pode ainda ser melhorada mais à frente no futuro com a integração de inteligência artificial. Se você perdeu o FastMind e não conseguiu participar, fica tranquilo que esse mesmo material a gente vai ministrar em mais profundidade dentro da Travessia 2025. Então, se você não conhece a Travessia, te convido a conhecer a Travessia 2024. Uma jornada de conhecimento, mais de 4 meses de treinamento, bastante conteúdo falando desde o planejamento, EPM, segurança de redes, boas práticas de ITSM, configuração do gRPI, Business Intelligence com o Metabase como ferramenta, gestão de ativos e CMDB. Então se prepara para mais uma jornada de conhecimento. Se você gostou da de 2024, 2025, muito mais. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Abraço.